Família, tranquilidade. E aí, gente, beleza? Bom dia. Bom, a gente tá aqui para gravar mais um trabalho, dessa vez é sobre verbo. Trabalho de redação bem legal, um tema bem legal que a gente vai abordar e explicar um pouquinho pra vocês. Tá ligado, né? Vamos mostrar aí pra vocês. Vamos que vamos. Então, e o verbo nada mais é uma forma em palavras de expressar ações que acontecem na vida real. Tipo, eu vou socar o Dai. Entendeu? Socar é o verbo. O Dai agora vai explicar a definição da palavra verbo no dicionário exatamente. Classe de palavra aqui, do ponto de vista semântico, contém as ações de ação, processo ou estado. E do ponto de vista sintático, exerce a função do núcleo do predicativo das sentenças. Exatamente. E bom, o verbo também pode ser um indicativo de estado, como ser, ficar, continuar, estar e permanecer. Sim, ele também pode identificar uma ocorrência, como acontecer, suceder, ocorrer, decorrer, essas coisas. Também um fenômeno, como chover, anoitecer, amanhecer, trovejar, escurecer. Sim, e também um desejo, como aspirar, almejar, desejar, querer ou ansiar. E bom, o verbo ele tem vários tempos, como o presente, o pretérito, mais conhecido como passado, e dentro do pretérito tem outros pretéritos. E também tem o futuro. E o Fernando ele vai explicar aqui pra gente sobre o presente. Você também pode nos dar um exemplo, Fernando? Então, o presente, o que ele é? Ele é um tempo do verbo que ele indica algo que está acontecendo no mesmo momento da fala. Suponhamos, está chovendo agora. Está chovendo no mesmo momento que a pessoa está falando essa frase. Então, as duas estão acontecendo ao mesmo tempo. Ela está falando enquanto está acontecendo alguma coisa. E esse é o presente. E bom, o pretérito, mais conhecido como passado, indica os fatos e eventos que já aconteceram em relação ao momento. Sim. E pode ser três diferentes maneiras. Veja cada uma. Eu e o Fernando vamos explicar. Como o pretérito perfeito. Então, o pretérito perfeito, o que ele é? Ele indica alguma ação que já aconteceu, como o Dai disse, do pretérito, porém ela foi completamente finalizada, sabe? Ela foi concretizada e já foi finalizada. Tipo, o Dai chutou pro gol. Já foi finalizado, entende? E bom, o Fernando falou do perfeito, agora eu vou falar do imperfeito. Exatamente. O imperfeito, ele é uma ação que indica que já foi, não foi finalizada e que foi no passado e que acontecia muito. Como, por exemplo, eu chutava a bola, tipo, já aconteceu e acontecia várias vezes. Frequentemente. Entendeu? E tem mais um, que é o pretérito mais que perfeito, certo? Exatamente. Vamos falar dele agora. Bom, agora eu vou falar de um pretérito que é um pouquinho mais complicado, mas dá pra entender, que é o mais que perfeito. Esse pretérito é o segundo pretérito no tempo do... Não, segundo verbo no tempo do pretérito. No tempo do passado, do pretérito. E um exemplo é... Suponhamos, eu dei um murro no Dai, dei um pretérito, um verbo no passado. E depois matei ele. Que grosso, né? E esse aí é o pretérito mais que perfeito. Vamos matar o Dai. E bom, eu vou falar do futuro. O futuro é um tempo que indica fatos que ainda vão acontecer. Exatamente. Como, por exemplo, eu vou viajar, entendeu? Vai acontecer. Então, tá, é um plano. Pro futuro, assim, tá, assim. E também, no futuro a gente pode ver dois tempos, que é o futuro presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente, ele é um tempo bem tranquilo de se entender. Ele vai indicar que algo vai acontecer em relação ao tempo. Como, por exemplo, Fernando chutará para o gol quando o Dai roubar e passar a bola. Entenderam o que eu quis dizer? Antecipando, no tempo ali. E bom, o Fernando agora ele vai falar sobre o futuro do pretérito. Acompanhe já. Então, futuro do pretérito. Vou dar um exemplo que vocês vão entender. Pensa sua mãe, ela vai chegar e falar: você ganharia um videogame no Natal. Aí sempre tem aquele mais, sabe? Mas você tirou notas vermelhas, ponhamos. Esse é o futuro do pretérito. Que uma coisa que iria acontecer, porém uma coisa que aconteceu no passado cancelou essa coisa que iria acontecer no futuro. E bom, não só falando desses aqui que a gente citou agora, vamos dar entrada em outros. E bom, temos o verbo detectivo. E o Fernandão aqui vai falar pra gente um pouco mais. Então, o que são esses verbos efetivos? Eles são verbos que não apresentam conjugações completas. Ou seja,
eles não possuem todas as formas verbiais, não sendo conjugados em todas as pessoas, tempos ou modos. E bom, o verbo definitivo da primeira conjugação é tipo graçar. E o Fernando vai falar sobre a segunda conjugação. Então, da segunda conjugação são doer, feder ou reaver, sabe? Da terceira conjugação é qual, Dai? É abolir, aturdir, banir, colorir e assim entender mais. E bom, a gente falou um pouquinho disso, agora a gente vai falar dos verbos regulares no português. O Fernando vai dar uma apresentação aqui um pouco rápida pra gente. Vamos lá? Então, os verbos regulares, eles são os verbos que se encaixam em modelos fixos de conjugação verbal, que são primeira conjugação, ar, segunda conjugação, er, ou terceira conjugação, ir. A primeira conjugação, né, termina com ar. Então, amar, falar, chamar, estudar e achar, entendeu? Agora, a segunda conjugação que termina em er pode ser comer, viver, aprender, correr, beber, debater. E a terceira conjugação que termina em ir é o que? Partir, dividir, cumprir, assistir, retribuir. Sim. Então, a gente também vai falar sobre os verbos de ligação. Exatamente. O que são os verbos de ligação? Eles são verbos que indicam um estado, ligando uma característica ao sujeito. Eles não indicam uma ação. Eles são também chamados de verbos não nocionais, ou verbos copulativos. E agora eu vou falar alguns verbos de ligação, como ser, estar, aparecer, andar, ficar, continuar, permanecer, viver, virar, tornar-se, achar-se, encontrar-se, fazer-se. Exatamente. E algumas frases com verbos de ligação para dar um exemplo melhor para você. Meus filhos são felizes, são um verbo de ligação. Outra, o diretor parece ansioso. Parece é o verbo de ligação. Fala mais dois aí, Dai. Aquele aluno anda desatento. O anda é o verbo de ligação. E eu estou extremamente chateado. Eu estou é o verbo de ligação entre eu e o extremamente. Exatamente. E bom, gente, aqui vai mais um vídeo sobre a gente explicando, né? Dando um trabalhinho aqui para Espero que vocês tenham entendido bonitinho. A gente se esforçou muito. Deu para like, esse trabalho. a gente se esforçou, a gente foi pesquisar, como vocês podem ver, né? Não Sim. sei se apareceu aí no vídeo, mas agradeço de coração. Obrigado por tirar um tempinho da aula de vocês para assistir nosso vídeo. Bom resto de aula aí para vocês e um bom dia. E até a próxima. Falou!